Hoje, 1/3 dos dados do mundo vem da saúde, né? Só que, como você já bem colocou aí, 97% não é utilizado por vários motivos, né? Dado enterrado não vale nada, né? Então, muita gente chega e fala assim, não, eu tenho um caminhão de dados. Primeira coisa, se ele está parado, ele não vale nada, ele não gera insights, né? Segundo, esse dado está estruturado, né? Esse é o segundo ponto, que é, com o advento da inteligência artificial, você criou mecanismos, você consegue entender dados desestruturados e estruturar esses dados para que no fim do dia você corra atrás de insights, né? De que adianta você ter um monte de informação no seu relógio se você eventualmente não consegue chegar a uma conclusão de que você tem que tomar uma ação diferente daquilo, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Muito bem, ouvintes do Vioral, estamos aqui para mais um episódio. E olha só, vou trazer uma introdução para vocês, né? Se 2024 foi aquele amanhecer do que a gente chama dos scribes de IA, 2025 é o ano em que essa qualidade vai decidir quem fica de pé ou não. Os analistas e os grandes relatórios projetam que 30% do mercado de saúde vai usar um scribe de IA até o final desse ano, chegando a 40% e 50% nas grandes redes e instituições. Nesse cenário que a gente está discutindo, é óbvio que o brasileiro, apresenta um player nacional, e eu trouxe aqui no podcast o Ângelo Runeto, que é fundador e CEO do grupo Dr. Assistant. Ele vai contar um pouquinho da história. É uma empresa que conecta o consultório, os médicos, o ecossistema da saúde com dados, como eles mesmos dizem, e a inteligência artificial através de 2 marcas que eu quero entender um pouquinho, que é o Dr. Assistant AI. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô vendo, ele tá com uma camiseta bonitona aqui do Dr. Assistant AI, e o iHealth, que é o braço de Analytics. Ângelo, seja muito bem-vindo ao Vioral. Obrigado, Paulo, para mim é um prazer estar aqui, super bacana a sua iniciativa, né? Tenho te acompanhado aí tanto no LinkedIn quanto no podcast, vai ser uma honra poder contribuir aqui, trocar uma ideia e poder ajudar no que eu conseguir. Boa, Ângelo, você sabe que a gente sempre aqui dá aquela stalkeada, né? Então a gente vai olhar nas redes sociais, vai olhar no LinkedIn, vai olhar um pouquinho da história que vocês mandam pra gente. E eu queria entender o início dessa história, né? O Dr. Assistant, pelo que a gente tava olhando, veio antes desse boom dos tais dos scribes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho assim, o que é o grupo Dr. Assistant, porque hoje vocês têm 2 plataformas, e o que você enxergou que ninguém tava enxergando aí? Legal, muito boa pergunta, né? Acho que tudo passa pela história, né? Até me apresentar aqui rapidinho, eu brinco que a coisa mais importante do meu currículo é que eu sou de Águas de Lindóia, né? Então, maravilha! Muita gente conhece, pouca gente tem ido, mas a cidade está maravilhosa, então eu recomendo que voltem, né? A gente brinca que antigamente os nossos pais iam comemorar lua de mel lá, mas é a minha cidade do coração. Saí de lá novo, acabei, já morei em Campinas, Chicago, São Paulo, e agora de novo estou em Campinas, no meio do caminho. Mas eu venho do mercado financeiro, né, Paulo? Eu acabei fazendo minha trajetória no mercado, comecei ali pelo Itaú, depois passei pela XP, montei um escritório de investimentos e acabei vendendo esse escritório. No meio do caminho, eu sempre tive muito contato com a parte de tecnologia, então sempre fui um entusiasta, um amante ali de novas tecnologias nos mais variados setores, né? E vim construindo uma carteira de investimentos anjo ao longo dos últimos anos, e é sempre importante contar a história, né? Há alguns anos atrás, alguma coisa em torno de 4 anos, eu tive o primeiro contato com o que estava no início ainda da revolução dos agentes de IA, né?
eu conheci uma empresa que se chama Do Not Pay, é uma empresa que foi precursora ali em automatizar tarefas, né, das mais variadas formas. Um ex-estudante de Stanford que basicamente começou ajudando a estudantes a recorrerem de multas de trânsito. E eu olhei para aquilo e falei, cara, esse negócio aqui é fantástico, porque a gente hoje tem um monte de tarefa que a gente perde tempo, desde pagar para algum despachante fazer, no caso aí você paga, né, ou algum advogado, e a gente poderia simplesmente automatizar essas tarefas, né? E aí, na época, eu ainda estava trabalhando no mercado e obviamente, que assim, o mercado financeiro ele é conhecido pelas algemas de ouro, né? Você sempre fica ali no, putz, cara, eu ganho muito bem, como que eu vou sair? Então, é uma algema de ouro que a gente brinca. E eu, na verdade, cheguei a desenhar um projeto, até caricato o nome se chamava Severino, que era o pau para toda a obra, né? Então, assim, a Doctor Assistant, ela acabou vindo de um projeto engavetado que estava há alguns anos atrás. Eu desisti desse projeto porque à época o GPT era, acho que GPT-1, e aí o desenvolvimento de tecnologia que a gente precisava era algo assim, descomunal, né? E então eu acabei desistindo porque era algo que naquele momento eu acho que a gente não ia conseguir tirar do zero, né? Só pra entender, então, na verdade a Doctor Assistant, Ângelo, é o Dr. Severino, é isso aí? Olha só, você acabou de me dar uma boa ideia, mas eu acho que a gente vai começar a se posicionar como Dr. Severino. E aí, né, Paulo, continuando aqui, eu fiquei com essa ideia na cabeça, né, e quando o GPT-3 acabou aparecendo, eu tive certeza que esse era um movimento que vinha para disruptar de fato a forma que a gente estava enxergando a tecnologia, né? E aí eu comecei a ir muito deep nisso, então eu sou um cara que quando eu me desperta curiosidade, eu estudo muito, leio muito livro, eu sou amante do Substack, né? Para quem não conhece, recomendo entrar no Substack e fazer o seu deck de newsletters ali. Então eu comecei a entender, né? E lendo o livro The Next Wave do Mustafa Suleyman, eu percebi que o mercado iria para um lado onde todo mundo vai ter um assistente, né? E aí, nessa época, eu estava muito próximo do mercado de saúde, né? Eu atendia grandes empresas de saúde no mercado financeiro e tinha muito contato com médicos, né? E sempre percebi que tinha uma dor latente do médico no sentido de, cara, eu me formei em medicina para cuidar do paciente e ajudar esses pacientes a se recuperarem ou a ter uma saúde melhor. Só que eu estou num mercado onde eu não tenho conseguido nem olhar para a cara dos pacientes porque eu preciso bater escanteio, matar no peito, cabecear e fazer gol, né? Então o médico, isso tudo dentro de tempo cada vez mais limitado por conta dos custos, né? E aí, para mim, começou a fechar uma equação muito clara na cabeça de que existia essa oportunidade, né? Antes até mesmo de conhecer o mercado internacional. E aí eu tenho uma máxima que é sempre follow the money, né? Então eu sempre fico muito ligado no deal flow de venture capitals aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu sempre tenho umas 5, 6 ideias no meu tracking ali. Eu acabei percebendo que nos Estados Unidos a gente começou a ter um movimento de aportes, né, de venture capitals, então desde investidas como a Bridge, que é uma referência para gente, Nabla, Ambience Health. Olhei para o mercado brasileiro, falei, a gente tem 600 mil médicos, está indo para 1 milhão de médicos, cara, tá aqui uma tese importante, né, que a gente tem uma oportunidade gigante, né? Aí entrando um pouco mais hoje, como que a gente tá distribuído, né? Você falou da Average, cara, é incrível, né? Assim, como eles vêm mês após mês, eu vejo eles passando por série de rodada de investimento, né? E crescendo, assim, absurdamente no mercado, né? Você tem uma série recente agora levantada pelo próprio Andreessen Horowitz, né? Que é assim, que mostra que o mercado tá maduro para isso, né? Sem dúvida. Eu recebi aqui um consolidado ontem aqui que mostra que algumas das principais empresas de Scribe nos Estados Unidos, não todas, né, só 4 ou 5,
no último ano receberam mais de 1,2 bi de dólar de recursos em rodadas, né? Obviamente que essa rodada da Bridge de 300 milhões de dólares a mais de 5 bi de valuation é algo que puxou muito o mercado, mas o mercado americano enxerga que realmente você tem um ganho muito grande na questão da eficiência. Então, acho que já pegando um parênteses aqui, né? A Doctor Assistant hoje, ela está montada em duas grandes plataformas, né? Que a gente tem aqui dentro do grupo. A primeira plataforma que a gente chama de Doctor Assistant, ou seu Dr. Severino, gostei, né? Vou começar a criar um monte de camiseta do Dr. Severino. E a gente basicamente ataca tudo que gera ganho de eficiência para profissionais de saúde, né? Tá. Então a gente percebe que hoje o médico ele faz múltiplas rotinas, né? Muita coisa num curto espaço de tempo. E isso tem acabado gerando cada vez mais exaustão, né? O pessoal fala muito de burnout médico, porque imagina que eu tenho que te ouvir, perguntar as coisas corretas, entender o que você tem, diagnosticar, prescrever, te encaminhar e ao mesmo tempo anotar tudo isso, né? E isso ao longo de um dia, né? Se você faz 10, 20 consultas, cara, imagina que o médico chega no final do dia, ele tá acabado, né? Então a gente quer tirar coisas do prato do médico para que ele possa se concentrar de fato em fazer o que ele faz de melhor, o que ele foi treinado para fazer, que é diagnosticar e prescrever o tratamento, né? Então a Doctor Assistant foca muito nessa automação, desde da parte de registro automático nos prontuários eletrônicos, a gente tem uma ferramenta que entende a conversa e captura uma sugestão de CID, a gente consegue trazer, né, um histórico organizado daquele paciente, a gente consegue processar exames por foto ou por PDF para que o médico pare de digitar, né? Eu enxergo no futuro uma consulta 100% handless, vamos falar assim, né? Se o médico vai ter que usar a mão é para fazer um diagnóstico do paciente. Isso, só para quem está nos ouvindo, o Doctor Assistant é um API que ele vai colocar isso, por exemplo, ele já tem lá o sistema dele, ele já tem o sistema de CRM dele, ele já tem o sistema que já está implantado no consultório dele. É um API que ele entra nesse sistema ou não? É um sistema novo que ele tem, até para quem está nos ouvindo entender onde que entra o Doctor Assistant no que eu tenho hoje consolidado aqui. A gente tem dois modelos, né, Paulo? O modelo onde a gente tem escalado maior é o modelo onde a gente embeda a nossa solução dentro dos prontuários eletrônicos, né? Perfeito. Então, assim, hoje o mercado, ele usa prontuários eletrônicos, né? A gente acredita que mais... Vai entrar num iClinic, num Amigotech, etc, etc. Pois etc. A gente tem como clientes como Amplimed, Gestão DS, né? Pixion entrando, Banner. Então, a gente acopla os nossos serviços, né, para que o médico consiga manter dentro de um único workflow, né? Isso. Então a nossa ideia é que esteja tudo embedado e dentro de um único workflow. Quando a gente também tem uma outra versão onde o médico, caso o prontuário dele ainda não tenha esse serviço, ele pode contar com o Doctor Assistant. A única diferença é que ele vai ter que abrir uma outra janelinha e fazer sempre a alimentação dos dados, né? Perfeito. E aí eu acho interessante uma coisa aqui, que a gente ouve muito falar, e eu queria ouvir de você, Ângelo, que tá aí na ponta, falando do Doctor Assistant, eu acho muito interessante que você trouxe essa questão dos dados, né? A gente vai começar a realmente digitalizar esses dados, né? Então, assim, a gente vai ter um volume de dados gigantes. O que a gente tá fazendo, e eu acho que aí encaixa um pouco na tua outra plataforma, o que a gente vai fazer com tantos dados assim? Porque hoje já tá complicado, né? Hoje eu brinco que o paciente, nós, eu, você, hoje nós temos mais dados que o sistema de saúde, né? Mais dados atualizados, né? Porque eu tenho lá, eu tô vestindo um wearable que tá medindo o meu batimento cardíaco constantemente, anotando meus passos. E quando eu chego no consultório, eu chego com tanto dado para esse médico que eu até às vezes perco esse médico nesse imensidão de dados que eu trago para ele. Doutor, eu vi aqui que semana passada meu batimento cardíaco, eu andei tantos quilômetros, e eu vi aqui que o Apple Watch me avisou disso, e que meu não sei o que... E o cara fica até perdido, que ele fala assim, o que eu faço com isso, né? O que eu vou fazer com esse monte de dados? Como que eu vou controlar? Como é que vocês estão lidando e pensando nisso, né? Já que a gente tá falando de imensidão de dados, e se hoje a gente já não tá usando a imensidão de dados que a saúde produz, imagina agora que a gente vai começar a produzir e coletar muito mais. Não, eu acho que esse é um ponto fantástico, né? Acho que, assim, hoje 1/3 dos dados do mundo vem da saúde, né? Só que, como você já bem colocou aí, 97%
isso não é utilizado por vários motivos, né? Dado enterrado não vale nada, né? Então muita gente chega e fala assim, não, eu tenho um caminhão de dados. Primeira coisa, se ele está parado, ele não vale nada, ele não gera insights, né? Segundo, esse dado está estruturado, né? Esse é um segundo ponto, que é, com o advento da inteligência artificial, você criou mecanismos, você consegue entender dados desestruturados e estruturar esses dados para que no fim do dia você corra atrás de insights, né? De que adianta você ter um monte de informação no seu relógio se você eventualmente não consegue chegar a uma conclusão de que você tem que tomar uma ação diferente daquilo, né? Exatamente. E não tem ciência mais, assim, eu sempre tenho acompanhado de perto, a ciência da saúde, ela é muito tentativa e erro, né? A gente está muito próximo da questão de pesquisa clínica. É óbvio que a pesquisa clínica, ela começa com ensaios em termos de dados, depois ela vai para animais, depois ela chega em seres humanos. Mas tudo é de uma hipótese que é testada, validada ou não. E com o arcabouço de dados que a gente vai começar a utilizar ou ter hoje, do ponto de contato entre paciente e médico sendo capturado pela inteligência artificial, a gente enxerga um grande movimento, né? E por isso a gente acabou comprando a iHealth. A iHealth é uma empresa que já está no mercado há alguns anos. Ela basicamente desenvolveu, né? Então a gente tem uma IA desenvolvida no Brasil, é uma IA não generativa, obviamente, porque as generativas a gente tem um investimento gigantesco, mas é uma IA que acaba conseguindo ler tudo que é desestruturado em dados de saúde do prontuário e estruturar esses dados para que os players como hospitais, empresas de pesquisa clínica e farmacêuticas consigam extrair insights desses dados, né? Então hoje a iHealth está plugada em mais de 50 hospitais e ela faz esse serviço de Data Analytics e com isso a gente acredita que a gente vai conseguir, né, ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos ou até mesmo o que acontece muito no dia a dia, né? Você tem grandes conglomerados em que no Nordeste o paciente com uma doença X é tratado com A, no Sul é tratado com B e não necessariamente é mapeado qual é o melhor custo-efetividade daquele tratamento, né? Porque no fim do dia, o paciente ele quer melhorar, né? E a instituição ou o pagador quer gastar o mínimo possível. Então, a saúde ela tem que tendenciar para um movimento de custo-efetividade. E se você não tem dado para acompanhar isso, você sempre vai ficar no achismo, né? Exato. E a gente não consegue. Então, assim, hoje a gente enxerga que essa vertical de dados é algo que está bem no início ainda, mas que vai acelerar muito a descoberta de novos medicamentos e novos tratamentos, né? Não só isso, eu enxergo, Ângelo, até para o próprio crescimento do empreendedor médico. Porque eu fico imaginando, se eu começo a fazer essa captação de dados do meu próprio paciente, eu começo a entender coisas que talvez eu não esteja entendendo, que é tipo assim, quais são os tipos de serviços que eu estou mais oferecendo, quais são os tipos de protocolos que estão mais vindo para mim, que eu talvez esteja perdendo oportunidades, ou quais são os segmentos de prescrições que estão mais habituais aqui dentro do meu consultório, ou seja, eu começo a conseguir olhar dados reais não perceptivos, do tipo assim, às vezes você vai conversar com o médico e fala assim, doutor, o que você mais atende? Ah, eu mais atendo o perfil tal. Mas quando você começa a captar dados, você fala, não, olha, você está atendendo esse perfil que tem esse protocolo e você está atendendo dessa maneira. Ou seja, eu começo até a olhar isso de uma maneira de um negócio consultivo para o próprio empreendedor, né? Não sei se vocês também olham para esse lado também, Ângelo. A gente acredita muito, né, Paulo, que os médicos, de maneira geral, eles vão ter uma mudança de paradigma, de pensar em atendimento ao paciente e vão começar a pensar em cuidado ao paciente, né? Eu acho que quando a gente traz a reflexão de que a saúde, ela obviamente tem o paciente no centro, a gente está todo mundo preocupado, mas ela tem que ser um negócio viável, né? Isso. O mundo tem que ganhar dinheiro, porque senão a roda não gira, né? Lógico. Com o advento do número de médicos aumentando e cada vez o cobertor mais curto, os médicos que a gente tem visto progredirem mais rápido são aqueles em que pensam em uma carteira de clientes e pensam no cuidado completo daquele cliente. E para isso ele tem que monitorar desde o primeiro atendimento até um segundo momento onde ele acompanha aquele paciente, pergunta se está tudo bem, se faz sentido voltar para uma consulta
consulta, ele sempre normalmente faz algum tipo de encaminhamento, né? Então, assim, ainda é um movimento que os médicos, por estarem ali no dia a dia, naquela correria, né? Como a gente está tentando ajudá-los ali, eu acho que ainda não é tão perceptível, né? Mas é algo que a gente acredita muito e que, com certeza, com a estruturação dos dados na ponta sendo feita por uma inteligência artificial, você vai poder organizar fluxos de atendimento, de novos produtos, de novas linhas de cuidado, né? Então é algo que a gente tem aqui, obviamente, no roadmap e está acompanhando muito próximo dos nossos clientes. Legal. Ângelo, perguntar aqui agora de empreendedor para empreendedor aqui. Como você mesmo disse, né? Você saiu lá da famosa algemas de ouros do mercado de investimento financeiro, que a gente conhece muito bem, para empreender em startups, que é o oposto. Uma jornada, uma maratona cheia de pedras, buracos, muros, completamente diferente do que você vivenciava. Como que você diz, né? Para quem está ouvindo, e eu tenho muitos aqui empreendedores, pessoas de startups aqui que ouvem, cara, quais foram os seus momentos mais duros nessa jornada? Como é que tá sendo empreender para você, Ângelo? Assim, tá apanhando muito? Cara, eu brinco assim, que não tem um momento que não é duro, né? Eu acho assim que até na venda da empresa é uma decisão dura, né? Eu participei de uma venda aqui, então é uma questão de tipo, porra, quando você deu o seu sangue, né? Sangue, suor e lágrimas, né? Que são os 3 setores que dão bastante retorno na economia, e até no fim ali, quando você eventualmente vai monetizar ou vai para uma comemoração, é duro. Então, não é a minha primeira vez, né, Paulo? A minha família, ela é empreendedora, só que tem uma questão bastante diferente, né? Minha família, ela veio de uma cultura empreendedora por necessidade. É diferente você empreender por necessidade, por opção, né? Quem tem opção sempre tem mais dificuldade de escolher, então, no meu caso, eu acabei empreendendo nas 2 vezes por opção. A jornada, ela é muito desafiadora, né? Eu acho que a questão de gerir pessoas, para mim, a questão mais dura que eu tenho enxergado hoje é a questão da gente ser 100% digital. Então, a gente tem hoje algo como 40 e poucas pessoas aqui dentro, né, da empresa. Maior parte delas eu não conheço pessoalmente, nunca encontrei fisicamente, e a gente tem espalhado no Brasil inteiro. Então, para mim, a parte mais dura é, de fato, o alinhamento das expectativas do que a gente, como gestor, empreendedor, tem, do que da expectativa das pessoas com a empresa também, né? Então, essa questão, assim, apesar da gente estar uma conexão de distância, você tem, normalmente, vários ruídos que você não teria se tivesse algum tipo de comportamento ali de cafezinho, ou eu encontro, ou eu vejo, né? Então, eu acho que tem muito disso. Tem uma outra coisa que eu venho pensando todos os dias, né? Que é um pouco da ansiedade até inerente do perfil empreendedor, de querer que o resultado apareça muito rápido, né? E assim, a gente sempre tem ações e as ações são planejadas, e se acaba que você fala, putz, mas eu esperava tal coisa e não acontece. Então, assim, diferente de quando você está no mercado onde você está trabalhando para uma empresa, que as coisas são claras, a startup, ela tem um conceito de descoberta, né? Então, você está sempre tateando e, cara, muitas das vezes você tateia uma coisa, bate a cara e você tem que mudar rápido. Então, eu sempre falo, né? A gente é um jet ski. A vantagem que a gente tem versus incumbentes ou players grandes é que a gente movimenta rápido, mas a desvantagem é que a nossa gasolina é curta, né? Então, a gente tem que, obviamente, tatear bastante, movimentar. Mas, assim, eu até super recomendo, não sei se você já assistiu, terminei de assistir um documentário do Adam Neumann, que foi o documentário, não, é até um filme ali, né? O israelense. O do We Work. Sim. O documentário é até sugestivo, chama We Crashed, né? E, cara, assim, colocando os guardrails, entendedor de tudo que estava acontecendo ali, tem uma hora que o Masanori, que é o chefe do SoftBank, fala que o diferencial do Adam Neumann é uma palavra que se chama fortitude. E aí eu até fui olhar, tem essa palavra em português e, enfim, tem em inglês. Mas, para mim, fortitude nada mais é do que você tirar energia, resiliência e virar o jogo nas situações mais adversas, né? Então, assim, eu acho que quem está indo para empreender, seja na saúde,
Na saúde, muito mais, né? O setor bastante complicado, bastante difícil ali na questão de distribuição, mas eu acho que esse empreendedor tem que ter fortitude, né? E eu brinco, eu até tenho um quadro aqui, que são 3 palavrinhas, fica do meu lado, e as palavras são fé, peregrinação e jogo infinito, né, cara? Eu acho que tem que pensar assim. Maravilha. Eu queria entrar um pouquinho agora em alguns paradigmas que as pessoas ainda têm na questão desses scribes, né? Primeiro é a preocupação quando você vai conversar com o médico e se ele perder alguma coisa? E se ele alucinar? E se ele errar? Tem essa preocupação, tô lidando com vida, eu posso matar meu paciente. Vocês falam de transcrição clínica acima de 90% de acurácia aí. E eu queria conversar disso. Como é que vocês têm abordado isso, Ângelo? Como que a gente aborda isso com esses profissionais? Como que a gente começa a mudar essa mentalidade? Eu acho que toda nova tecnologia, ela acaba gerando o que eu chamo de overshooting de medo, né? Isso. O novo, por si só, gera medo, e o medo, ele acaba quebrando a racionalidade, né, Paulo? Uhum. Eu vejo provado por A mais B que uma IA acerta mais do que um radiologista para tais tumores, e o pessoal fala, nossa, mas eu não vou aceitar uma análise de uma IA do meu raio-x sem que um radiologista olhe lá e valide, né? Uhum. Cara, você para de novo e veja, né, que a ciência, você confia numa pessoa porque você acredita que ela estudou e ela é capaz de acertar, e ela está pautada em métodos científicos e comprovados. Então é contraintuitivo você ter medo de uma tecnologia só porque ela é nova, mas ela está provada que ela tem, né, um certo resultado. Eu falo para minha esposa tem medo de avião, né? E aí eu falo para ela, cara, estatisticamente morrem mais pessoas por coco na cabeça, queda de coco na cabeça, do que em voo de avião. E aí, isso tá no Freakonomics, né? Um livro muito bacana, com bastante peripécia. Então, assim, trazendo nossa arena aqui, eu vejo que o médico médio, ele registra pouco, né? Então, assim, não é incomum que um registro médico tenha uma linha. E não é uma crítica, é porque eu sei que o médico, entre escrever e atender o paciente, ele vai escolher atender o paciente. E isso tá 100% ok, é esse o caminho mesmo. Então, quando a gente traz para o nosso meio, eu acho que, assim, tem muito medo não comprovado ou por gente que não testou nesse sentido, né? E aí a gente fala aqui que a nossa acurácia é acima de 90% com base em bastante teste in-house, né? A gente tem uma médica responsável aqui, a doutora Cíntia Baulé, a gente tem um time de ciência de dados que fez, né, uma série de testes internos, e além disso, a gente, na nossa ferramenta proprietária, os médicos, eles podem alterar o output, né? E quando a gente mapeia a alteração, menos de 5% do que a gente coloca ali de registro é alterado. Então mostra que 95% é correto. É óbvio que o registro clínico, por si só, ele pode acabar gerando algum problema no médio e no longo prazo, de uma informação errada, isso é óbvio, mas assim como um médico escrever errado, ou, por exemplo, esses dias cheguei numa consulta médica, olha que loucura. No fim da consulta, a mulher fala assim, Ricardo, você volta... Aí eu olhei e falei assim, Ricardo? Aí ela falou, você não é o Ricardo? Daí eu falei assim, não, eu sou o Ângelo. Aí ela falou assim, nossa, Ângelo, perdão, ela estava fazendo o meu prontuário no nome do Ricardo. Então, assim, hoje o erro, ele já acontece. Olha só. Né? É inerente. Nos Estados Unidos tem estatísticas que mostram que morrem 100 mil pessoas por erros médicos dos mais variados tipos. E eu não duvido, não é uma ciência exata. Então, o que a gente traz é uma melhoria de processo, onde a gente acredita que a gente vai ter significativas melhoras para o médico e para o registro, e no fim do dia, a gente sempre mantém o que a gente chama de human in the loop. Uhum. O médico, ele vai validar o que a IA ajudou ele a escrever, né? Então, acho que é esse o racional que a gente traz para a mesa na solução. Uhum. Vocês falam, Ângelo, da questão de 10 minutos a mais por consulta. Esse tempo, para o médico aí que está ouvindo agora, no trânsito, na esteira, o que isso significa para o dia a dia dele? Uma scribe é só sobre tempo
Ou tem mais coisa? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que 10 minutos é um número de referência. Não é o caso para todos. Obviamente que numa consulta de telemedicina, de atenção primária, onde a consulta inteira gasta 12 minutos, não tem como economizar 12 minutos só com o registro. Mas a gente tem diversos casos em que os médicos acabam, exemplo, psiquiatria, reumatologia, onde você precisa fazer um registro clínico mais apurado, né? No caso de reumato, que normalmente tem um tratamento mais longo, os médicos acabam, às vezes, parando o expediente e gastando horas depois para organizar os registros. Sim. Isso é muito comum, né? O médico registra ali rapidinho e acaba tendo esse after work, né? Para poder organizar. A gente tem um caso muito caricato, né, Paulo? Quando idealizou a Doctor, a gente achou que o usuário mais claro era o médico tech-savvy, inovador e etc. E a gente está tendo gratas surpresas de ter médicos mais velhos, né, com mais de 60 anos, em que tinha um incômodo muito grande com a digitação, né, e aí ele registrava mal e porcamente, mas porque ele chegou a falar pra gente, cara, eu tenho vergonha, isso, só que eu não tenho o que fazer, eu não consigo digitar, eu já cheguei a colocar secretária eu escrevia no papel, eu dava pra secretária, a secretária depois registrava no prontuário eletrônico, então vê a volta da datilografia. A volta da datilografia. Cara, é um negócio muito intrigante, assim, né? E aí a gente tem visto alguns usuários fazendo o que a gente chama de dictation, né? O paciente sai ali, ele rapidinho canta o caso do paciente, a gente estrutura esse dado, né? Então, assim, eu acho que a questão de tempo é a questão mais inerente e de curto prazo que gera ali. Somado a isso, eu acho que tem um segundo ponto, que é a questão do burden cognitivo, né? Que foi o que eu citei no início. Então, imagina o fardo de você trabalhar o dia inteiro atendendo e ainda registrando, né? Então, isso o médico só vai perceber a hora que ele usar. Então, a gente tem médicos aqui que atendem 8 horas por dia, né? Tem uma psiquiatra aqui que fica 8 horas em telemedicina por dia. Pô, ela digita muito pouco hoje agora. Ela sabe que ela pode concentrar a energia dela no atendimento no paciente. Fora isso, que eu acho que é importante, né, Paulo? A gente sempre tem a questão do registro médico ser um documento legal. E por isso, né, se você não faz um bom registro, caso aconteça alguma coisa com o paciente depois, né, todo mundo sabe que o prontuário eletrônico é um direito do paciente. O brasileiro, ele não tem esse costume de pedir, né? Mas agora a gente tem visto movimentos pró-Open Health, né? Onde você vai começar a ter um movimento de pacientes pedindo, né? E, vai ficar feio se você mandar lá uma linha pro paciente, né? Então, Total. Assim, eu acho que tem vários ganhos que podem ser discutidos aí, mas esses são os principais. Ângelo, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, na questão de startup, o que é mais difícil? Realmente Você trouxe uma frase aí no começo, falou da questão do famoso bordão do documentário All the President's Men, que é o Follow the Money, né? Dinheiro é o grande problema das startups, ou seja, o sucesso da startup é 100% dependente de um venture capital, da grana, ou não, é o builder, é você fazer as conexões certas. Você comentou também da questão das pessoas. Assim, o que você acha? Qual que é o segredo? Você que também foi do mercado de investimento, lidou muito com isso. Qual que é o segredo? É construir, ter um capital garantido? Conta um pouquinho desse lado de quem tá numa startup de saúde. Eu, antes de tomar a decisão, né, eu tive que me autoconvencer, obviamente, então eu gastei muito tempo o que diferenciava startups de sucesso de startups que não foram bem, né, e não tem uma ciência exata, obviamente, mas você tem percepções ou indicadores, né, então eu acho que o primeiro ponto da startup é mapear bem um mercado que exista de fato e que você vá conseguir entrar nesse mercado, né? Então, mercado para mim, ou tamanho de mercado é algo bastante importante, mas assim, até o que eu trago da minha experiência em finanças, né? No mercado você tem o que a gente chama de alfa
e o que a gente chama de beta, né? Beta é assim, é o que o mercado descreve, amanhã vira moda, todo mundo vai correr atrás de Exato. Se eu tô ali, alguma coisinha eu vou capturar, né? Esse é o beta, né, do mercado. O alfa do mercado é o que você gera acima do crescimento, né? E aí sim você entra no que tem a questão do founder, né? Então eu acho que assim, tem muito founder que não está preparado para empreender, tanto do ponto de vista de, pô, eu consigo ficar 3 anos sem ganhar R$1 ou ganhar pouco dinheiro. Perfeito. Eu um dia fui falar com um VC e aí tinha um documento que estava lá, e aí a primeira pergunta desse VC foi um negócio que calhou muito para mim, que era o seguinte: o que você deixou na vida para estar aqui? Né? Então assim, cara, se eu não tenho nada, não deixei nada, eu não tô arriscando muita coisa. Exato. Por exemplo, eu vejo assim, o cara que tem a palavrinha que eu comentei aí da fortitude, né? É o cara que vai olhar e vai falar, meu, esse negócio só não vai dar certo se ele não existir. Se ele existir, eu vou pegar um pedaço desse mercado. Então eu boto muita fé que o founder ou o management team ali é um diferencial, porque afinal tem muito da execução, né? Você está num mercado onde você está descobrindo coisas dia a dia, você pode ter algum tipo de pivô, então a execução, para mim, a questão do dinheiro, ela é muito importante, porque obviamente que você está num momento em que dificilmente você começa breakivado, né? Você vai ter que ter dinheiro para investir. Perfeito. Então eu acho que é esse conjunto, né? De mercado, você acertar ali um pouco desse timing ou se permanecer vivo, né? Você falou no início aqui que você começou com um podcast quando ninguém operava, né? Por exemplo, o caso do WeWork, né? O WeWork começou há 10 anos. Eu vejo um caso que eu acompanho de perto, a Mevo, né? A Mevo existe há quantos anos, né? Para agora andar, Memed. Então, assim, eu acho que o mercado é o primeiro ponto, aí entra no alfa versus beta. E aí, cara, eu acho que é olhar e falar assim, pô, eu mesmo penso todo dia assim, né? O que eu deixei para trás é muito para que então agora eu tenho que fazer isso aqui acontecer. É essa mentalidade do fundador, né? Maravilha. Ó, pra gente encerrar, Ângelo, qual que é a manchete que você gostaria de ler sobre a Dr. Assistant daqui 5 anos? Pô, sobre a Dr. Assistant é uma boa pergunta, hein? Você sabe que eu ainda não parei para pensar exatamente, mas eu ficaria muito feliz, cara, de daqui 5 anos saber que de alguma maneira eu entreguei algo pro ecossistema da saúde em que fez a diferença, né? Se tem uma coisa que me dá um prazer, é óbvio, eu não vou ser demagogo aqui, falar que eu tô aqui porque só tenho ideais, etc. A gente tá aqui para fazer patrimônio, para ganhar dinheiro, tudo que eu deixei na mesa para estar aqui é custoso, me custou muita coisa para estar. Mas eu vejo que, puta, cara, quando eu olho e vejo assim, hoje a gente fez 1000 consultas aqui, eu ajudei 500 médicos, ou tem um depoimento do tipo, cara, eu não consigo mais viver sem a ferramenta, me ajudou pra cacete. É algo muito legal, né? Então, assim, se eu conseguir daqui 2030 falar, pô, lá em 2030, a Dr. Assistant fez a diferença no ecossistema dos médicos e pacientes, e eu gerei valor para o ecossistema. Parte desse valor se transformou em dinheiro, eu vou ficar muito feliz com essa manchete aí. Que maravilha, Ângelo. Para finalizar, Ângelo, esse é o ano que a gente está falando aí de muita IA generativa, né? Dessa questão do uso do executivo. O executivo usando IA generativa. E a gente tá perguntando pra todo mundo que tá passando aqui nessa temporada, qual que é o prompt que você mais utiliza no dia a dia? A gente tá ensinando prompts pras pessoas. O que os executivos estão usando de prompts? E aí? O que o Ângelo mais usa? Qual que é o prompt que você mais usa? Legal. Eu tenho usado muito uma ferramenta do Google que se chama Notebook LM por 2 motivos. Um, porque eu sou bem esquecido e aí eu vejo de matéria ou alguma coisa, eu já jogo lá e mando para resumir. E eu sei que depois eu vou parar para estudar e vou passar um pente fino. E é fantástico em termos de você poder interagir, fazer perguntas do seu dia a dia com base naquele conhecimento. Inclusive, você pode colocar uma série de artigos, né? Esses dias eu fiz uma coisa para o meu marketing, eu selecionei uma série de Substacks que eu sigo, de boas práticas, em PDF, joguei tudo dentro do Notebook LM, joguei o nosso site e
coloquei todo mundo nesse grupo e comecei a fazer uma série de perguntas para trazer ali potenciais soluções e oportunidades, né? Então, acho que assim, essa é uma ferramenta. Do ponto de vista de prompt, o que eu mais uso, Paulo, e super recomendo, é as ferramentas de Deep Research, né? Então, dentro do GPT ali, Investigar ou Deep Research da Perplexity e tal, eu normalmente, quando eu tenho um tema que eu tô olhando muito a fundo, eu peço um prompt. Então, assim, as pessoas esquecem que é uma ferramenta muito inteligente, né? Você não precisa ser o rei do prompt. Você tem que saber pedir. Você pode pedir até o prompt, né? Então, eu peço o prompt e falo assim, pô, eu não fiz isso aqui, mas eu poderia ter falado, pô, me faça um prompt para pedir uma entrevista, um podcast XYZ. E aí, você usa aquele prompt para pedir, né? Então, eu tenho olhado assim. Mas a internet está cheia de modelos, né? Acho que depois posso compartilhar alguma coisa, mas eu costumo pedir para IA prompt, e aí com o prompt eu peço o que eu quero. Boa, maravilha, Ângelo. Pô, queria agradecer demais. Quem quiser conhecer a Dr. Assist, Ângelo, faz como? Eu tô no LinkedIn, né? Então me acha no LinkedIn, Ângelo Oru Neto, e no nosso site drassistant.ai, né? Boa, então eu vou deixar todos esses links lá na descrição desse episódio. Se você quiser, você vai lá, clica, entre em contato com eles. Eu queria só deixar um comentário. Você falou de um livro do Mustafa, também eu acho sensacional, que chama Próxima Onda. Inclusive, eu não me lembro, mas acho que há 2 anos atrás, o Bill Gates falou que foi o melhor livro que ele leu sobre inteligência artificial. Então, vou deixar essa recomendação do Ângelo aqui também na descrição deste episódio. Ângelo, eu quero desejar muito sucesso a vocês. Para nós é uma honra saber de uma empresa que está trabalhando com inteligência artificial, está no topo da cadeia da inovação e é brasileira. Eu acho que isso que é mais importante, ou seja, a gente também produz inovação aqui. Então isso é muito legal ter um competidor de peso no Brasil. Ângelo, obrigado por compartilhar esses bastidores, essa visão que você tem do futuro. Para quem quiser conhecer a Dr. Assistant de novo, vou deixar os links aqui para vocês irem lá. Quiser entrar em contato com o Ângelo, ele mesmo falou, tá lá no LinkedIn, vocês vão bater um papo com ele lá. E você, ouvinte, se esse papo aí te fez ganhar um tempo aí a mais no teu dia a dia, antes mesmo de você instalar o Dr. Assistant. Então eu vou aproveitar para você pedir para você compartilhar esse episódio, avaliar esse episódio e assinar o Vioral para você não esquecer dos próximos episódios. Muito obrigado, Ângelo, e esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!